Bom dia, irmãos. A designação dessa semana do Vem e Segue-me é Mosias, capítulo 4 até capítulo 6. Ele continua o discurso que ele tinha começado e nos três primeiros capítulos de Mosias. E ele diz a seu filho que iria fazer uma proposta ao povo, uma proposta de convênio, de seguir o Evangelho através de um nome que seria dado a eles e que esse nome jamais seria apagado, a não ser no caso de transgressão. E nessa continuação do discurso, ele fala qual nome é esse, que é o nome de Jesus Cristo. E ele explica qual as consequências de aceitar o convênio de seguir Jesus Cristo e quais as consequências de não aceitar esse convênio. Temos que fazer para nos livrar do homem natural, para seguir o influxo do Espírito Santo, em busca da salvação e da vida eterna. As pessoas sentiram o Espírito do Senhor e logo no capítulo 4, no comecinho, o livro diz que ele olhou para a multidão e a multidão tinha desmaiado, caído por terra, porque o temor do Senhor havia se apoderado deles e eles estavam clamando a uma só voz: tende misericórdia e aplicai o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos o perdão dos nossos pecados. Nosso coração seja purificado, porque cremos em Jesus Cristo, que criou os céus e a terra. E o Espírito Santo desceu sobre nós e encheu-nos de alegria. Então eles estavam declarando que haviam nascido de novo. E o rei Benjamim continuou o discurso. E logo no versículo 9, ele fala uma escritura bem interessante. Ele fala assim: acreditar em Deus, acreditar que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditar que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditar que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Então essa escritura é muito interessante, ainda mais na época que nós vivemos. Nós estamos aí com uma pandemia, né? Em quarentena em casa, muitas das nossas atividades foram paralisadas e o medo do futuro é a pauta de todo dia. Então nós devemos acreditar em Deus, que Ele tem toda a sabedoria, tanto no céu quanto na terra, como diz a Escritura, fazer com que suas obras sejam cumpridas e vai preservar os justos. Então, essa escritura é interessante, a meditação sobre essa escritura nos dias de hoje. E ele continua o seu raciocínio que ele já tinha feito nos capítulos anteriores, dizendo que nós somos indignas criaturas. Antes ele já tinha falado que nós somos servos inúteis, e aqui ele diz: nós somos indignas criaturas perante Deus. Como dantes ele já tinha falado que nós somos sempre devedores do Senhor, nunca seríamos servos úteis, sempre servos inúteis, porque sempre estaríamos em débito com o nosso Pai Celestial e com Jesus Cristo. E ele fala, que nós devemos nos humilhar, ser humildes e conservarmos sempre a remissão dos nossos pecados. E ele dá outros conselhos depois, no versículo 14, nossos filhos, sustentá-los, não permitir que eles andem famintos ou desnudos, e que eles transgridam, que briguem entre si, que transgridam as leis de Deus, mas que andem na verdade e que amem uns aos outros e sirvam uns aos outros. Enfim, ensinar o Evangelho aos filhos é importante, faz parte da nossa missão como pai, como mãe. E aqui ele começa a ensinar sobre a caridade. Ele fala que nós devemos socorrer aqueles que necessitam de consolo e dar nos nossos bens com os mendigos, com o mendigo que pede.
E ele dá um raciocínio interessante aqui, ele fala: talvez nós pensamos, né, digamos para nós mesmos, que o homem que está na miséria trouxe a miséria sobre si mesmo e que eu não vou repartir meus bens, meu dinheiro com ele. Por quê? Porque os castigos que estão sobre ele são justos. Então, se eu ajudá-lo, eu estarei de alguma forma fraudando a justiça, porque já que ele está sofrendo, o dele é justo, então não é justo que eu o ajude. Né? Então ele fala que quem pensa dessa forma tem grande necessidade de se arrepender. E ele pergunta: nós não somos todos mendigos? Não estamos na mesma condição diante de Deus, né, para obter todos os bens que temos, alimentos, vestimentas, ouro e prata? Então ele trabalha com esse argumento de que nós não podemos julgar o nosso próximo porque nós somos todos iguais perante Deus. E continua no raciocínio que o homem que dessa forma julga, ele está sendo condenado porque ele está retendo os bens. E os bens não pertencem a nós, os bens pertencem a Deus. E a nossa vida também pertence a Deus. Então ele fala que tudo que nós temos, né, o alimento, o vestimento, a ouro e prata pertence a Deus. E todos nós somos mendigos diante de Deus. É um princípio interessante, né? Um princípio de humildade. E essa humildade leva à caridade. E aqueles que têm condição de ajudar o próximo, o mendigo, ele deve ajudar. E aquele que não tem condição deveria falar em seu próprio coração: eu não dou porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu daria. E se fizesse isso, estaria justificado. Né? E ele fala que essa ajuda que nós deveremos dar aos pobres é uma ajuda que tem que ser feita com sabedoria e ordem, porque não se exige do homem que ele corra mais rápido do que suas forças o permitam. Isso no versículo 27. Então aqui ele fala sobre a caridade e de um sistema de ajuda ao pobre, ao menos favorecido, e que isso deveria ser feito por todas as pessoas, e que nós todos somos mendigos, que nós somos mendigos diante do Senhor. Nós devemos ser humildes e reconhecer isso. Então hoje, nos nossos dias, isso é uma lição importante, porque a gente ouve pouco isso, né? Vê poucas pessoas reconhecer a sua humildade, a sua nulidade perante Deus, a sua indignidade perante Deus. É mais comum no nosso meio e no nosso mundo, né, no mundo celestial onde nós vivemos, as pessoas se engrandecerem, se acharem especiais, perseguirem umas às outras, enfim, seguir o fluxo, né, do homem natural. E aqui eu tenho a destacar a escritura que está na seção 121, que fala a respeito do sacerdócio. Não é só para o portador do sacerdócio, evidentemente, mas é para todas as pessoas, né, homens e mulheres. E a seção 121, versículo 34 até 39, que fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por que não são escolhidos? A escritura pergunta. No 35 ela responde: porque o seu coração está fixo nas coisas desse mundo, nas riquezas, aspiram às honras dos homens e não aprendem essa única lição, que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu e que os poderes do céu não podem ser controlados, né, nem exercidos a não ser com os princípios da retidão, ou seja, os milagres, os grandes feitos e o trabalho do Senhor não pode ser realizado a não ser por meio da retidão aos mandamentos. Não podem ser conferidos quando nós nos propomos a encobrir os nossos pecados, satisfazer o nosso orgulho, a nossa ambição e exercer controle ou injusto domínio sobre as almas dos filhos dos homens em qualquer grau de iniquidade. Quando isso acontece, os céus se afastam, o Espírito do Senhor se magoa, e amém para o sacerdócio, a autoridade desse homem.
e antes de perceber, ele é abandonado a si mesmo para recalcitrar contra os aguilhões, né? Perseguir os santos e lutar contra Deus. E aí ele termina a escritura no versículo 39 falando: aprendemos por tristes experiências, que é a natureza e índole de quase todos os homens, que tão logo supunham ter adquirido um pouco de autoridade, começam a exercer imediatamente domínio injusto. Então é triste, né, a nossa condição aqui no mundo celestial. A maioria dos homens segue a tendência e o fluxo do homem natural, querendo perseguir e se sobrepor sobre as outras pessoas, um espírito competitivo contrário ao espírito de Deus que nós deveremos seguir. No versículo 28, o rei continua dizendo que aquele que pediu emprestado deve devolver aquilo que emprestou. E, por último, ele fala que nós devemos tomar cuidado com os nossos atos, pensamentos e palavras, e continuar cumprindo os mandamentos de Deus, seguindo aí até o fim o nosso caminho. Logo no primeiro versículo do capítulo 5, o rei Benjamim mandou investigar entre o povo o que o povo tinha achado das coisas que tinham sido declaradas. E o povo clamou em alta voz, em uma só voz, dizendo: acreditamos em todas as coisas que nos disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim fazer o bem continuamente. Então, como nós falamos já no vídeo passado, aqui eles experimentam uma mudança de coração, uma mudança de natureza, e não só uma mudança de comportamento. É uma mudança radical mais ampla, onde a pessoa não tem mais vontade de praticar o mal. E eles continuam: se fosse conveniente, poderíamos profetizar sobre todas as coisas. Estamos dispostos a fazer um convênio com o nosso Deus. Aí é o versículo 5. E no versículo 6 o rei fala: isso é o que eu esperava de vocês, do povo. E agora vocês vão ser chamados progênitos de Cristo. Vocês foram gerados de Jesus Cristo, nasceste dele e vós tornastes seus filhos e suas filhas. E sobre esse nome vós sois libertos, e não há qualquer outro nome pelo qual podeis ser libertados, sobre o qual eles tomariam o nome de Jesus Cristo, para ser obediente aos seus mandamentos pelo resto da vida. Convênio que nós temos na igreja também hoje em dia, nada mudou a esse respeito. E a importância aí no versículo 10 e 11 de se tomar o nome de Cristo sobre si mesmo, porque aquele que não toma o nome de Cristo será encontrado à mão esquerda de Deus. Tem várias escrituras que falam sobre isso, inclusive de que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo, por uma simples razão: não existe salvação ou porção ou exaltação a não ser pelo nome de Cristo. Então a pessoa que é enviada ao inferno, mesmo aquela que não quer pertencer ao rebanho de Cristo, mais cedo ou mais tarde vai ter que se curvar à autoridade de Jesus Cristo, porque senão não sai do inferno, não ganha sua porção. Não existe recompensa fora de Jesus Cristo. E aqui ele continua: quiseram que vos lembrasseis que esse seria o nome que eu daria, que nunca seria apagado, a não ser no caso de transgressão. Isso é o que ele já tinha falado nos capítulos anteriores. E ele fala: tomai cuidado para que esse nome não seja apagado de vosso coração. Então, o nome de Cristo é dado para nós por convênio, mas ele pode ser apagado de acordo com as nossas obras, nossos atos, se eles forem maus,
No 12 ele continua que nós temos que conservar o nome escrito em nosso coração, o nome de Jesus Cristo. E no versículo 14, ele dá uma interessante analogia. Ele fala assim: se alguém tem um jumento que pertence ao seu vizinho, ele fica guardando no seu terreno, e ele mesmo responde: não, ele não permitirá que o rebanho do seu vizinho paste junto com os seus rebanhos. Ele vai expulsar o rebanho do seu vizinho. Por quê que ele vai expulsar? Porque ele não pertence a ele. Ele vai despedir o jumento do vizinho para que ele paste no pasto do vizinho. Essa é a lógica. E ele fala: vai acontecer a mesma coisa convosco, se não souberdes o nome pelo qual sou chamado. Então aqui ele quer dizer, faz a analogia aí, a respeito do cristão que faz o convênio e depois não continua firme, fica perdido depois. E vai chegar uma hora que nem sabe mais pelo qual nome será chamado. Ele nem sabe mais o nome pelo qual ele tomou sobre si a responsabilidade de cumprir os mandamentos, que é o nome de Jesus Cristo. E portanto no 15 ele fala: quisera que fosseis firmes e inamovíveis, sempre abundando em boas obras, para que Jesus Cristo, Deus onipotente, possa selar-vos como seu. Então, isso aí é a conversão do povo do Remozio, uma conversão coletiva, uma coisa extraordinária que aconteceu nas Escrituras, ainda mais por ser uma conversão coletiva, ou seja, muitas pessoas se convertendo e nascendo de novo ao mesmo tempo. E tem um discurso do Elder Christoffersen, Nascer de Novo, muito interessante sobre esse tema, que está lá no Vem e Segue-me para nossa instrução. E ele fala que esse exemplo é um exemplo extraordinário, não vai acontecer com muita frequência. Então, às vezes, a gente fica preocupado que a nossa conversão, o nosso nascer de novo, não foi como a de Almo Filho, não foi como a de Paulo, não foi como a dos Lamanitas, que se tornaram depois o povo anti-nefileíta. Mas foi uma conversão mais tranquila. Então ele fala: nós não devemos nos preocupar com isso, porque cada um tem seu processo de conversão. Mas durante a nossa vida, nós seremos guiados para obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. E um dia nós vamos ter consciência que nós estamos convertidos. Às vezes é um pouco mais gradual, às vezes é um pouco mais repentino, isso não importa. Mas o que importa é continuar firme, mantendo o nível da sua conversão, que é o que o rei Benjamim sempre está dizendo: continuar e perseverar até o fim. O rei Benjamim anotou o nome de todos os que haviam feito convênio. Então vemos aqui que ele organizou a igreja direitinho. No versículo 2 fala que nenhuma só alma escapou de fazer o convênio. Todos fizeram, a não ser as criancinhas. E eles organizaram a igreja. E depois disso, no versículo 3, fala que o rei Benjamim ainda consagrou sacerdotes e tudo, e organizou a igreja, o reino, e despediu a multidão, e cada um voltou para sua casa. Mosias reinou no lugar de seu pai. Quando ele tinha 30 anos de idade, o rei Benjamim viveu mais 3 anos e morreu. E fala que no versículo 6 do capítulo 6, que o rei Mosias reinou em paz e andou nos caminhos do Senhor, ou seja, obedeceu os mandamentos do Senhor, e fez com que o povo cultivasse a terra, e ele próprio cultivou a terra. Além de ser um rei que andou nos caminhos do Senhor, cumpriu seus mandamentos, ele também trabalhou com suas próprias mãos, não onerando o povo, como o rei Benjamim havia feito e ensinado e dado exemplo. Ele seguiu esse exemplo e trabalhou com suas próprias mãos para que o povo não fosse abusado, e perseguido.
economicamente falando. E aí a gente vê um grande estadista nascendo, né, o rei Mosias, essa tríade de reis muito importante para os nefitas e para o livro de Mórmon. Começou com o rei Mosias, pai, que fez uma excelente tradução a respeito dos registros jareditas e ensinou o povo o idioma e o evangelho. E aí teve seu filho, Benjamim, que foi um rei que teve que lutar por muitos anos para que a paz fosse estabelecida, e um rei que era íntegro, tanto na parte pessoal quanto no reinado. Ele era muito transparente, muito íntegro, trabalhava com suas próprias mãos e era um estadista de fato, e muito humilde, ensinou o povo. E veio então o segundo Mosias, que era o Mosias filho, e vem agora fechar essa feliz sucessão política aqui. O rei Mosias foi um rei muito importante para o povo de Nef. A gente vai ver nos próximos capítulos que ele vai fazer uma transição política muito complicada. Ele vai mudar o regime político do povo e vai fazer o reinado desaparecer. O povo vai ser governado por juízes, e o rei Mosias que vai fazer essa transição. Então nós vemos aí que é uma pessoa muito é uma pessoa consagrada para esse momento, o rei Mosias, e enfim, é a pessoa à frente de seu povo, como era o rei Benjamim. Cada vez que eu estudo mais, eu sinto que a igreja é verdadeira. Eu vejo que os nossos líderes gerais, eles seguem os padrões do livro de Mórmon. Eu vejo nas pessoas dos apóstolos e profetas, servos humildes de Deus, reconhecem sempre a sua humildade, a sua nulidade diante de Deus. São pessoas simples, tranquilas, que muitas vezes confrontados, eles se humilham, eles não gostam de se perfazerem, de se engrandecerem perante as pessoas. Ao contrário, eles têm a revelação direta, mas eles não se acham especiais por causa disso. Muito pelo contrário. De repente, eu já vi várias vezes as autoridades gerais falavam: eu sinto que é assim, eu não sinto que é assim, mas não com... De repente eles poderiam falar assim: ah, eu sei, é assim, assado, me sigam por favor, porque eu tenho a verdade, eu sou especial. Nada disso. Eles são humildes, servos humildes de Deus. Muitas vezes eles reconhecem as suas falhas, as suas limitações, e muitas vezes eles se humilham sim, reconhecendo a sua indignidade perante Jesus Cristo. Isso é importante para um líder da igreja, não ficar sempre se engrandecendo, aparecendo, o famoso GH, né, que a gente vê. E isso é o homem natural. Nós temos que fugir do homem natural. Nossos líderes gerais dão um bom exemplo para nós de como nós devemos fazer isso, né, com a sua humildade, com a sua paciência, longanimidade, né, da forma como eles ministram, com grande amor e preocupação para conosco. Hoje nós temos um profeta vivo que é excelente, é inteligente, é médico, é cirurgião, foi um homem com uma carreira brilhante, mas depois ele veio a ser apóstolo e profeta, e hoje ele é humilde. Pode ver nos discursos dele, dos discursos que ele faz, ele é muito humilde. Ele às vezes deixa a doutrina para os apóstolos, ele só ensina a respeito das coisas básicas que nós precisamos fazer, e ele não vem se engrandecer e falar que ele é o tal, e muito pelo contrário, ele é bem humilde. Que isso seja um exemplo para todos nós. Sei que Jesus Cristo vive, que Ele nos ama, que esse é o seu Evangelho, que como o rei Mosias pregou, nós devemos lutar dia a dia contra o homem natural, contra o inimigo que nos testa todos os dias, né, para que nós esqueçamos do nome, do convênio que nós fizemos, dos mandamentos que nós devemos cumprir. Sei que
Joseph Smith foi chamado para ser um profeta de Deus, que o livro de Mórmon é verdadeiro, que a igreja onde nós estamos filiados, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra, que o Espírito Santo está entre nós e nos move para que nós cumpramos esses mandamentos, e nós temos todas as ordenanças e autoridade, conhecimento que foram restaurados nesses últimos dias, que só depende de nós ter a vida eterna. Se nós cumprirmos os mandamentos, nós seremos exaltados e salvos no reino de Deus. E isso eu queria deixar em nome de Jesus Cristo. Amém.